Tem gente nesse momento eleitoral brincando com a Bolsa de Valores, especulando, ganhando dinheiro, comprando e vendendo. E é importante o povo ficar atento para isso. É importante a gente ficar alerta, porque eu fui candidato muitas vezes, eu perdi a eleição muitas vezes, eu sei as safadezas que eles fazem com a Bolsa. E você quer saber de uma coisa, sem nenhum radicalismo? Sabe? Eu nunca pedi voto para o mercado. Eu não sei quantos votos tem esse mercado. O que eu sei é que o povo tem voto pra caramba. E é pro povo que a gente tem que pedir voto. Eu quero o voto do rico, eu quero o voto da classe média, eu quero o voto do profissional liberal, eu quero o voto dos sem teto, dos sem terra, dos com terra, sabe? Eu quero o voto de todo mundo, porque todo mundo é brasileiro e tem que ser tratado em igualdade de condições. O que eu dizia? E a Dilma diz, ou seja, nós governamos esse país para todo mundo. Agora, o braço do Estado, ele tem que estar mais atento às pessoas mais necessitadas. Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. Então veja, se eu pego R$1 bilhão e empresto para o Mino Carta, ele vai colocar no banco. Eu gostaria. E ele pode montar uma editora, pode montar uma fábrica, mas vai gerar ali emprego para 100 pessoas. Se eu pego esse R$1 bilhão e faço uma distribuição, sabe, para 10 mil pessoas, nós vamos ter 10 mil pessoas ascendendo socialmente. Sabe, comprando uma casinha, comprando comida, comprando... sabe, é esse país que nós precisamos fortalecer. É um país de classe média, é um país onde todo mundo seja tratado em igualdade de condições, onde a escola seja efetivamente de qualidade, porque a escola, e você, menino, sabe, que é através da educação que a gente garante a oportunidade de ascensão social para todo mundo. Fico triste às vezes porque... eu falo isso, parece soberba, mas como é que se explica, sabe, num país que a vida inteira foi governado por gente da elite, seu metalúrgico sem diploma universitário, o cidadão a fazer mais universidade na história desse país? Como é que se explica que em 12 anos, Dilma e eu, criamos quase 3 vezes mais escolas técnicas do que eles criaram num século? Como é que se explica? Sabe? Então, eu acho que tem gente que não gosta que as pessoas mais humildes ascendam, tem gente que tem preconceito, sabe? Eu lembro, Mino, eu lembro do meu caso, muitas vezes eu estava no sindicato, a gente estava em greve, eu chegava num restaurante em São Paulo, tinha gente que falava assim para mim, ele disse que defende o trabalhador, mas está comendo no nosso restaurante. Sim, tomou champanhe. Uma vez eu estava almoçando com você, o Vefó, que era secretário-geral do PT, o Jacob tá. Sim. E eu levantei num bar e fui ao banheiro. Quando eu passei, tinha 2 mulheres falando assim, ele disse que é pobre, mas está comendo aqui onde a gente come. E eu lembro que o Jacob tá falou para ela, é a senhora que vai pagar a conta dele? Sou eu que vou pagar a conta dele. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Em 1507, em Santo Domingo, já tinha a primeira universidade. É verdade. 15 anos depois. O Brasil foi descoberto em 1500, 8 anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1930. Enquanto universidade. 430 anos depois da descoberta, o Mino. Sim. Sabe, a Bolívia teve em 1624, o Peru em 1550. Os países de língua inglesa e francesa na África tiveram universidade primeiro do que nós, Mino. Isso demonstra que uma parte da elite brasileira, não é toda não, mas sobretudo a elite política, sempre achou que as pessoas mais humildes não deveriam ter ascensão na vida. Nasceram para ser pobre e vão morrer pobre. Sabe, hoje, quando eu vou num bairro no Nordeste, quando eu vou na Zona Leste em São Paulo, quando eu vou na Zona Sul, que eu vejo aqueles bairros que eu conheço há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, eu vejo as pessoas com as suas casinhas mais novas, reformadas, com puxadinho, com a garagem. Eu falo, é tudo que eu sonho na vida, é ver as pessoas mais humildes terem ascensão social. Ver um jovem que jamais pensou em fazer uma faculdade, está fazendo faculdade. Ver a presidente do Centro Acadêmico do Mackenzie ser uma negra do ProUni. É uma coisa,
A aprovação das cotas é uma coisa extraordinária, você permitir que você possa ver nesse país um gerente de banco negro, um médico negro, um dentista negro, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos parar com o preconceito e vamos achar que isso é bom para a sociedade. O problema não é o AES, o projeto é o seguinte, é a formação da estrutura intelectual dele, da estrutura política dele, a visão de mundo dele é outra. É outra. O povo pobre, para essa gente, é apenas um número. É uma estatística social. Para mim, é um ser humano. Então, eu posso ver o Mino Carta aqui conversando comigo. Se você levantar e sentar aqui um catador de papel, ele vai ter para mim o mesmo valor. Ele pode não saber tudo o que você sabe, mas ele sabe um monte de coisa que você não sabe. Então, é juntando esses conhecimentos diversos que eu formo a minha cultura política e que forma a minha visão de mundo. Ou seja, a ascensão do Aécio é a volta daquilo que não deu certo. É a volta do mundo que não deu certo. É por isso que o sistema financeiro está ouriçado para ele ganhar as eleições. É por isso que o FMI, que estava tão escondidinho, voltou a dar palpite. Porque não se sabe para quanto vai a taxa de juros com o seu Armínio Fraga. Ou ele se esquece quanto que eu peguei a taxa de juros. Ou ele se esquece quanto que eu peguei a inflação. Ou ele se esquece quanto que eu peguei o desemprego nesse país. O Brasil de hoje está infinitamente melhor. Do ponto de vista das finanças públicas, do ponto de vista da dívida interna pública, do ponto de vista da dívida bruta, do ponto de vista da política de juros, do ponto de vista da reserva. A gente tem que dizer para o povo, menino. Quando eu cheguei neste país, a gente devia 30 bilhões de dólares ao FMI. A gente tinha 30 bilhões de dólares de reserva, do qual 16 ou 17 era do FMI. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta. Meu filho, a gente não pode fazer dívida que a gente não pode pagar. Eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou ficar devendo para a FMI para vir nego dar palpite na minha vida aqui. Em qualquer lugar que eu chegava, os caras queriam dar palpite na minha vida. Sabe? O cara queria saber. Eu fui em país africano em que ele decidiu se o governo poderia fazer uma estrada ou não, se o governo poderia fazer uma escola ou não. Eu falei, não. Aqui, em esses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, resultado do Tratado das Tordesilhas, ou seja, quem manda é o povo brasileiro. Quem manda é o povo brasileiro, então aqui ninguém vai dar palpite, não. Eles querem que volte isso, sabe? Porque o mercado quer mais. O mercado vai ganhar na medida em que a indústria ganha, na medida em que os trabalhadores ganham, na medida em que a agricultura ganha. Todo mundo tem que ganhar. É assim que a gente vai fazer um país feliz. Sabe? É isso que eu acho que tem uma diferença de projeto que nós temos que discutir. Qual é o mundo que eles querem criar? O aeroporto vazio, só meia dúzia de bacana viajando, entrando no avião, sabe, tudo vazio ali, para ele sentar esse papo de as pernonas assim, não. Sabe, eu às vezes fico feliz da vida quando eu vejo o cara falar. Eu antigamente ia pro Ceará, demorava 3 dias de ônibus, comendo farofa. Eu vim comendo farofa e rapadura, 13 dias, agora faz 3 dias. Agora o cara fala, no avião demora 3 horas. Eu acho isso fantástico, sabe? Esse é o mundo que nós queremos criar, sabe? Que todos possam participar, que a classe média seja feliz, que ela tenha mais cultura, mais segurança, sabe? Eu acho, menino, que uma das questões que as pessoas discutem, polícia, eu acho que nós estamos precisando recuperar a estrutura, sabe, da família nesse país. Porque quando uma família está em harmonia, quando o pai e a mãe se dão bem e os filhos não vão fazer arte, ninguém vai fazer. Sabe, eu morava com a minha mãe com 8 filhos, eu morava no fundo de um bar. Sabe, tinha um banheiro para nós utilizarmos e os fregueses do bar bêbados utilizarem. Sabe, a gente tinha dia que via a minha mãe ficar na beira do fogão sem ter nada para colocar no fogo e não nasceu um bandido. Todo mundo fazia as coisas certas com medo da minha mãe. A gente não queria envergonhar a minha mãe. Então nós temos que dizer para esse pessoal, gente, nós precisamos recuperar a importância da família, sabe? A estrutura da convivência familiar, o respeito familiar, o respeito que um filho tem que ter com o pai, a atenção que o filho tem que cuidar do pai e da mãe, o respeito que o pai e a mãe tem que ter com os filhos, porque quando nós saímos na rua, nós somos aquilo que nós aprendemos dentro de casa.
Eu sou um homem que eu tenho uma visão de mundo hoje mais humanista. Hoje eu sou mais solidário do que eu já fui. Depois que eu tive o câncer e que eu vi, sabe, fiquei quase com o pé na cova, sabe, eu aprendi a entender mais a humanidade, eu aprendi a entender as pessoas que às vezes não gostam da gente porque a gente também não sabe conversar com elas, a gente também não se explica direito, porque não tem todo mundo, não tem uma pessoa 100% boa e outra 100% ruim. Ou seja, é preciso mediar, sabe, o comportamento da humanidade. E aqui em São Paulo, esse conservadorismo é uma coisa política, sabe, determinada contra qualquer pessoa progressista que governe esse estado e essa cidade. É uma coisa maluca que nós temos que, ao invés de ficar com raiva, discutir com as pessoas. Discutir com as pessoas com franqueza. Então, por isso é que eu acho que a Dilma precisa ganhar essas eleições. É porque a Dilma ganhando é a certeza que esse país tem, sabe, de que esse país será definitivamente de todos. Todos vão poder participar da construção do bolo e de comer o bolo. Sabe, que não vai ter pedaço melhor ou para um, todos vão comer igualdade de condições. Sabe, é por isso que eu acho que esses dois projetos estão em disputa.